Você já reparou como a gente normalizou viver num país onde a produtividade é quase um pecado e depender eternamente do Estado virou uma espécie de destino inevitável? Eu olho para esse Brasil inchado de assistencialismo e tenho a sensação de que a gente se perdeu numa ilusão confortável, mas profundamente tóxica. Porque na prática, a política de dar tudo a todos não resolve nada de verdade. Só adia o colapso e amortece a vergonha coletiva de não conseguir produzir, inovar e andar com as próprias pernas. E olha que não é só no Brasil não, isso contaminou o Ocidente inteiro. Virou moda. Se algo vai mal, o governo inventa mais um programa, distribui uns trocados, aprova umas emendas e pronto. Todos voltam a fingir que está tudo bem, enquanto o buraco só cresce. Eu não tô dizendo que ninguém precisa de ajuda, não sou cego. Tem gente que vive numa pobreza tão arraigada que não enxerga saída nenhuma. Mas sabe o que me incomoda? É quando essa ajuda deixa de ser ponte e vira moradia. Quando a pessoa já nasce dentro de um sistema onde a única certeza é que ela vai depender de algum benefício. E pior, quando isso passa a ser celebrado como política de Estado. Como se fosse bonito manter gerações inteiras existindo só no mínimo do mínimo. Esse é o veneno mais letal do assistencialismo. Ele não só rouba a ambição, mas destrói a autoestima. Você acha justo alguém ralar 12 horas num subemprego em São Paulo, pagando imposto que vai bancar outro sujeito que, sinceramente, nem lembra qual foi o último trabalho que teve? O problema não é só econômico. É moral, é você transformar a sociedade num grande rebanho de dependentes, onde quem produz carrega nas costas quem já desistiu de tentar. Isso não acontece só no sertão nordestino, tá em toda parte. Cidades que só existem porque pinga dinheiro federal todo mês. Lugares onde prefeitura, assistência e aposentadoria precoce são as únicas fontes de renda. A pergunta que ninguém tem coragem de responder é simples: se não tivesse esse rio de dinheiro, essas cidades teriam razão para existir? Não é discurso de ódio, é provocação, porque a gente vive fingindo que esse modelo funciona. Mas olha em volta, olha a qualidade dos serviços públicos, o saneamento, a educação, o emprego. Olha o rombo fiscal, o pânico de qualquer governo em mexer nesse vespeiro, porque virou uma máquina de compra de votos tão robusta que quem ousa contestar é logo pintado de insensível, de fascista, de elitista. E enquanto isso, as pessoas que mais precisam de dignidade seguem engessadas numa rotina miserável, recebendo um trocado que não liberta, só amarra. Talvez você ache tudo isso exagerado. Talvez diga que é fácil criticar de longe, mas eu te convido a visitar qualquer cidadezinha no interior que dependa quase exclusivamente de transferência do governo. Pergunta para as pessoas o que elas fariam se esse dinheiro acabasse amanhã. Vai ter quem fale que ia plantar alguma coisa, criar um negócio, mas a maioria vai te dizer que não sabe, porque ninguém ensinou. Ninguém esperou que elas quisessem algo maior. E o mais trágico é que isso se repete geração após geração. Filhos que crescem aprendendo que o que é certo é esperar o depósito cair. A política assistencialista não é só uma resposta ao fracasso econômico, ela se torna a própria razão pela qual a economia não anda. Porque quem está no poder ganha com isso. Oligarquias locais vivem nesse ciclo. Deputados mandam verbas. Prefeito faz festa de São João com dinheiro que deveria ir para o básico. Os cabos eleitorais se alimentam da dependência e todo mundo finge que a cidade é viável. Não é. É uma ficção, cara, que suga o que poderia estar sendo investido em infraestrutura de verdade, em produtividade de verdade, em educação de verdade. Isso vale para o Brasil inteiro. Vale para os salários indecentes de certos cargos públicos que viraram uma forma de elite parasitária. Vale para os incentivos que empresas recebem só para não fechar as portas, sem entregar contrapartida nenhuma. Vale para a cultura do privilégio que veste fantasia de justiça social enquanto perpetua um sistema onde só o Estado cresce e o cidadão, cada dia mais exaurido, se apequena. O assistencialismo virou uma ideologia, uma desculpa para não enfrentar a pergunta mais incômoda: como gerar riqueza de verdade, não esmola? Como criar complexidade econômica? Como integrar regiões num projeto de país que produza, exporte, inove? Porque é mais fácil anunciar programas do que organizar uma política industrial. É mais popular prometer cesta básica do que cobrar produtividade. E é mais confortável pousar de salvador da pátria do que ter coragem de dizer que uma cidade inteira pode precisar ser reinventada se quiser sair da miséria. No fundo, o assistencialismo anestesia. Ela passa a sensação de que estamos avançando só porque ninguém mais morre de fome nas manchetes. Mas e depois?
Qual a ambição real? Qual o projeto de futuro? Você já viu algum político apresentar um plano para transformar essas regiões em polos produtivos de verdade? Ou é sempre mais do mesmo? Repasse de verba, aumento de benefício, alguma nova sigla pomposa que faz tudo continuar igual. A gente virou refém dessa miopia. E cada vez que mais dinheiro é despejado sem exigir contrapartida, mais fundo a gente cava esse poço onde a dignidade virou artigo de luxo. Se você chegou até aqui achando que eu tô sendo duro demais, respira fundo e pensa. Será que não é justamente essa dureza que falta no debate público? Porque de paternalismo e promessa vazia, o Brasil já tá cheio. E sinceramente, chegou a hora de perguntar, sem medo do rótulo, se a gente quer um país adulto ou um eterno dependente do governo. O mais curioso é que esse mesmo assistencialismo que hoje aplaudem como prova de compaixão foi no passado criticado pelos próprios que hoje se dizem seus defensores. E não porque não existe necessidade, mas porque se sabia que era um paliativo, não um projeto de país. Era para ser emergencial, para evitar o colapso humano que vinha das secas, das desigualdades regionais, do abandono histórico. Mas com o tempo virou vício, e não só para quem recebe, virou vício eleitoral, virou vício retórico, virou muleta ideológica. De repente, questionar esse modelo passou a ser crime. A gente se acostumou tanto com a dependência que virou tabu imaginar que dá para viver diferente. Olha ao redor. O Brasil não é pobre de recurso, não é pobre de território, nem de potencial humano. É pobre de ambição. É pobre de coragem de enfrentar seus próprios fantasmas. A gente alimenta uma fantasia perigosa, a de que qualquer problema social pode ser resolvido com uma bolsa, com um auxílio, com um benefício. E quando isso não resolve, porque nunca resolve, vem outra camada de programa, outro pacote, outra promessa. Enquanto isso, as engrenagens que de fato geram riqueza continuam emperradas, porque exigir produtividade não rende voto. Exigir que municípios sejam autossuficientes é politicamente caro. E por isso, ninguém fala. Quer um exemplo? Quantas cidades do interior se tornaram verdadeiros redutos de funcionários públicos e beneficiários, mas praticamente não produzem nada além da própria dependência? Se amanhã cortassem todos os repasses federais, metade delas simplesmente desapareceria. A população teria que migrar de novo, talvez recomeçar em outro lugar. Um movimento brutal que o Brasil já viveu várias vezes. Mas isso não precisa ser destino. Se houvesse um projeto sério de infraestrutura, educação e estímulo à pequena indústria, muitos desses lugares poderiam florescer. Mas quem quer comprar essa briga? Dá trabalho, custo caro, demora a dar resultado e, principalmente, não garante curtida em rede social. Você quer saber por que países que eram mais miseráveis que nós nos ultrapassaram em índices básicos? Porque eles aceitaram que dignidade é consequência de produção. Não adianta querer pular etapas. Não adianta achar que o Estado vai conseguir suprir tudo para sempre. Em algum momento, a conta chega. E quando chega, o rombo é tão grande que o sistema começa a colapsar por dentro. Basta ver os números do saneamento, os índices de aprendizado escolar, o nível de insegurança alimentar que persiste mesmo com décadas de repasse. Se fosse só questão de dinheiro, o problema já estaria resolvido. Mas não está. E cada ano que passa, fica pior. E aí surge outro fenômeno, a desmoralização de quem trabalha. Porque no Brasil, o sujeito que rala é tratado como trouxa, o empresário médio é pintado como explorador, o autônomo é chamado de privilegiado, quem poupa vira alvo de imposto cada vez mais criativo. E tudo isso para manter essa engrenagem que financia tanto as bolhas de improdutividade quanto os super salários da elite estatal. São duas faces da mesma moeda. De um lado, o assistencialismo que aprisiona multidões na pobreza passiva. Do outro, os privilégios obscenos de quem vive num pedestal intocável, julgando a vida dos outros enquanto embolsa salários de 6 dígitos. Eu sei que muita gente prefere acreditar que se trata apenas de um debate técnico, que basta ajustar algumas alíquotas, rever alguns programas e tudo volta a funcionar. Mas essa é outra ilusão. O problema é mais profundo, cultural, moral, psicológico. O assistencialismo virou parte da identidade nacional. Tá no discurso político, tá na mentalidade coletiva, tá na forma como a gente cria nossos filhos. Crescemos ouvindo que o governo tem que dar, que qualquer fracasso pessoal pode ser compensado por uma ajuda pública. E assim, vamos nos acostumando com a ideia de que nada depende de nós, de que responsabilidade individual é uma maldade burguesa. Só que essa cultura cobra seu preço. E quem paga não é só o tal do contribuinte. Quem paga mais caro é justamente quem fica preso nesse ciclo. Porque quando você convence alguém de que ele é incapaz de progredir sem tutela do Estado, você mata qualquer possibilidade de autoestima. Você destrói a confiança básica de que todo ser humano precisa ter, a certeza de que, com esforço e oportunidade, dá para melhorar de vida.
E essa certeza não nasce de slogans ou programas temporários, nasce de uma economia que gera empregos reais, que dê um ambiente onde quem empreende não é tratado como bandido e onde o mérito não é palavrão. E antes que alguém venha com um papo de que isso é discurso elitista, quero deixar claro, elitista é manter gente pobre refém de esmola. Elitista é transformar um benefício emergencial numa algema vitalícia. Elitista é fingir que tá tudo bem enquanto a criança cresce sem saneamento, sem escola decente, sem horizonte. Ajudar não é dar migalha todo mês. Ajudar de verdade é criar condição para que a pessoa não dependa de ninguém. Isso é difícil? É, mas também é a única saída digna. Se a gente continuar apostando nesse modelo, daqui a 20 anos estaremos discutindo os mesmos problemas, só que piores. Porque cada ciclo de dependência vai deixando raízes mais profundas. Cada geração que cresce sem referência de autonomia vai acreditando que a única forma de existir é esperando o próximo depósito. Enquanto isso, a elite política vai seguir faturando, a máquina pública vai seguir se expandindo e quem produz vai seguir sendo espremido. Eu sei que não existe solução mágica, mas também sei que não fazer nada não é opção. Se queremos um Brasil que se respeite, que se veja como potência e não como eterna colônia de si mesmo, a gente vai ter que ter coragem de quebrar esse ciclo. Vai ter que encarar a impopularidade de dizer que não dá para viver só de assistência, que as cidades precisam produzir, que as pessoas precisam ter incentivo para trabalhar, estudar e empreender, que o Estado precisa sair do papel de provedor absoluto e assumir o de facilitador. Não tô dizendo que todo mundo vai virar empresário, que todo mundo vai ter sucesso, que todo mundo vai se libertar do dia para a noite, mas entre um país que alimenta seus cidadãos com esperança e outro que só entrega esmola, eu sei qual futuro eu quero. E você? Se você quiser ajudar o canal a trazer mais vídeos como esse, eu vou deixar na descrição o link do LivePix para você poder fazer uma doação. E se você quiser ter acesso a vídeos antecipados ou vídeos exclusivos, considere se tornar membro por um valor simbólico. Eu sou José e esse é o Arkham.